Muito bem, gente. A gente vai continuar repercutindo as tarifas de Donald Trump, o impacto que isso pode ter, até porque a gente está acompanhando as chances de, a qualquer momento, novas retaliações começarem a ser anunciadas, tá? Enquanto isso, a gente fala do mercado local, olhando para o nosso país, porque há poucos dias o BRB aprovou um contrato de compra e de venda de ações do Banco Master. Com a operação, o BRB vai deter 49% das ações ordinárias, 100% das preferenciais e aí, consequentemente, 58% do capital total do Master, garantindo o voto no Conselho de Administração. Para falar sobre essa operação toda, que repercutiu muitíssimo no mercado, eu converso agora com Renoir Vieira, sócio da Duna Consultoria. Tudo bem, Renoir? Bem-vindo, um bom dia para você. Obrigada por conversar com a gente. Bom dia, obrigado por me convidar aí, é sempre um prazer. O prazer é nosso. Eu quero muito te ouvir sobre essas transações, esse cenário de fusão. A gente viu a polêmica que se tornou aí com relação a essa novidade. E a principal preocupação é com relação aos CDBs, né? Queria entender qual que é a sua avaliação diante dessa movimentação e levando em consideração a quantidade, o valor alto que, de modo geral, né, o Banco Master costumava pagar para os CDBs. Bom, primeiro, essa é uma estratégia de captação que o Banco Master tomou ao longo do tempo e quem tem o CDBs, eu acho que fez bom negócio, na verdade. Se você olhar, eles são cobertos pelo FGC, isso aí não mudou. E, na verdade, o risco de crédito melhorou. A compra do BRB com essa união desses negócios, o risco de crédito melhora. Fica, no final, com uma instituição financeira maior, mais sólida, o risco de crédito melhorou para quem tem os CDBs. Eu acho que essa polêmica toda é muito, é muito alimentada por fake news sobre o banco, e principalmente na internet. Infelizmente, nós temos aí vários colegas que estão preocupados mais em caçar cliques e views do que informar de fato as pessoas. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas preocupadas e eu acho que a mensagem que a gente tem que dar com responsabilidade é que nada mudou. Os CDBs do Banco Master continuam sendo cobertos pelo FGC, o banco continua sendo o mesmo. Esse processo de aprovação que a fusão vai, na verdade, a transação, né, não é bem uma fusão, a transação vai ser avaliada pelo Banco Central, tem até 360 dias para isso. Enquanto isso, o Banco Master continua operando normalmente, e você sabe que é uma transação comum no mercado. O Itaú comprou o Unibanco, foi uma fusão, mas na verdade todo mundo sabe que foi o Itaú que comprou o Unibanco no final das contas. A Caixa Econômica comprou o Banco Pan, o Banco do Brasil comprou o Banco Votorantim. Essas transações são comuns, os bancos tentam ali, como em qualquer outra indústria, explorar sinergias, ter melhor balanço, melhorar a eficiência das suas operações, diminuir o custo de captação. Então, isso são transações normais no mercado e não tem nada de anormal nem de estranho nessa transação, como muitas vezes as pessoas tentam dizer, especialmente nas redes sociais, algo que deveria ser ignorado pela maior parte do nosso público. Perfeito, é importante a gente ter esse disclaimer e entender um pouco mais sobre essa movimentação toda e por que ela está gerando esse burburinho tão forte como a gente tem acompanhado aí nos últimos dias também. A gente ouviu, inclusive, várias pessoas falando, repercutindo sobre esse posicionamento, falando que poderia ser um escândalo se essa compra realmente acontecesse. Eu queria entender a sua avaliação, inclusive, Renoir, quais são as chances de realmente acontecer essa transação, se ela realmente for aprovada e se ela vai ser aprovada na sua avaliação. Precisa ser aprovada por Banco Central, precisa ser aprovada pelo CAD. Como é que você entende, portanto, essa transação especificamente? Bom, vou começar pelo CAD. No CAD, acho que a transação é muito simples, inclusive o próprio CAD já declarou isso. Motivo porque, na verdade, o motivo para a declaração de ser uma transação simples é que nenhum dos dois bancos estão aí entre os grandes bancões, Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e assim por diante. Inclusive, eu acredito que essa transação, do ponto de vista concorrencial, seja muito positiva. O mercado bancário brasileiro já é muito concentrado e não tem por que um outro grande banco comprar o Master enfim, se tem um outro banco
de médio porte querendo fazer essa transação. Acho que cria uma instituição maior e dá alternativa para o investidor, para quem quer tomar crédito, para quem quer ter serviço bancário. Então, acredito que, do ponto de vista do CAD, a transação seja muito simples, vai ser aprovada tranquilamente. No Banco Central, é importante dizer que o BRB é um banco, como outro qualquer, que é regulado pelo Banco Central, que já sofre o mesmo escrutínio dos demais bancos. E, na verdade, acredito que a transação, por ser com um ente já regulado pelo Banco Central, seja uma transação de simples avaliação. Aparentemente, pelas notícias que tem, o Banco Central já foi informado, já estava até de alguma forma informado sobre a possibilidade de haver a transação, mesmo que de maneira informal já estava acompanhando o assunto. Eu acredito que nós vamos ver a aprovação tranquilamente pelo Banco Central e antes desse prazo de 360 dias que o Banco Central tem para fazer. E quanto às alegações de supostamente haver algum tipo de escândalo ou algo do tipo, acredito que isso é muito dito por pessoas que não conhecem nem o BRB, nem o Banco Master, são duas instituições sólidas, têm boas notas de crédito, e eu não vejo por que ter qualquer relação com algum escândalo nessa transação, que é uma transação de mercado, um banco comprando outro. Isso já aconteceu talvez centenas de vezes na história do mercado financeiro brasileiro, e não vejo nenhuma dificuldade, acredito que a transação vai ser aprovada tanto no CAD quanto no Banco Central, e acredito que isso, inclusive, é muito positivo para o mercado financeiro e para o mercado bancário. A gente tem que diminuir a concentração no mercado bancário e criar instituições que sejam capazes de competir. Nos Estados Unidos tem mais de 3 mil bancos, no Brasil dá para contar nos dedos das mãos. Pois é, e eu aproveito para te perguntar, ainda voltando a falar sobre CDBs, porque a gente conversou com o presidente do BRB aqui no CNN Money, inclusive, e o que ele me disse é que a rentabilidade dos CDBs vai cair naturalmente, ele explicou, para taxas de mercado. Você concorda com essa afirmação? Acredita que faz sentido, a partir então dessa fala dele, para argumentar esse cenário e essas dúvidas com relação ao CDB? Verdade, acho que quando você cria uma instituição maior, o risco de crédito melhora e no mercado nós temos uma relação estável de risco-retorno. Se isso vai criar, de fato, uma instituição maior, mais sólida, e tudo isso que a gente está conversando aqui vai acontecer, vai se concretizar, naturalmente que a taxa de captação do Banco Master e dessa instituição, enfim, seja lá como é que eles vão querer usar a marca aí para frente, vai diminuir. Mas para as pessoas, de novo, para as pessoas que têm CDBs, que têm operações, que são investidores do Banco Master ou do BRB, nada vai mudar, as operações continuam vigentes, continuam tendo sujeitas às mesmas condições, ao mesmo risco de crédito e, na verdade, o risco de crédito até melhora após a transação ser efetivamente aprovada. Perfeito. Olhando para esse cenário futuro a partir de agora, eu queria entender como é que você enxerga o Banco Master, o BRB, depois dessa fusão, depois dessa aquisição, quando for aprovado e se for realmente aprovado daqui para frente, você acredita que é um movimento positivo para os dois lados nesse caso? A gente inclusive conversava com o presidente do BRB e ele falava sobre essa necessidade de expandir cada vez mais o banco, e a gente sabe que muitas pessoas ainda acabam olhando o BRB como um banco regional, muito ligado ao funcionalismo público. Ele mesmo disse, o presidente, que não tem relação alguma com o regionalismo, enfim, que já está muito maior, já está, de modo geral, aí expandiu bastante nacionalmente, mas queria ouvir a sua avaliação especificamente aí a partir dessa aquisição, se ela realmente acontecer. Bom, eu acho que o que motivou o BRB a fazer essa proposta pelos ativos pela compra do Master na verdade, a tentativa de ter uma plataforma de um banco que cresceu muito, que tem sinergias com a base de clientes do BRB, que são os funcionários públicos, mas que é um banco que hoje tem várias outras áreas, que é muito conhecido e vai dar uma plataforma nacional para o BRB crescer.
À medida que o BRB está tentando se nacionalizar, eu acredito que a compra do Master é muito positiva, dá realmente uma plataforma no meio da Faria Lima para que o banco possa expandir seus negócios, e acredito que seja essa a intenção. Inclusive, eu acompanhei a entrevista do presidente do BRB e entendo que se a estratégia é a expansão nacional do BRB, essa foi uma aquisição bastante positiva e que, como disse, em sendo aprovada, vai dar uma plataforma bastante importante para o BRB crescer nacionalmente em outras áreas em que o BRB não é tradicionalmente visto, como banco de investimento, câmbio, fintech e assim por diante. A partir de agora, então, se realmente for aprovado, a gente vai acompanhar esse movimento por parte aí do BRB, que vai começar a entrar no mercado de capitais, de câmbio, enfim, a gente vai ter que acompanhar de perto. Renoir Vieira, sócio da Duna Consultoria, muitíssimo obrigada pela presença aqui com a gente. Um bom dia de trabalho por aí nessa quinta-feira. Muito obrigado a todos e é um prazer, sempre que eu puder contribuir, à tua disposição. Obrigada.